Abramos nossas Bíblias para Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3. Versículos do 11 ao versículo, ou melhor, o versículo 11 e o 12. Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, conforme registra Mateus, capítulo 3, versículos 11 e 12. Diz assim a palavra do Senhor, em Mateus, capítulo 3, versículo 11 e 12. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Amém. Na sexta-feira passada nós falamos sobre o que significa este texto, onde muitos se baseiam neste texto para dizer que aqui temos respaldo para falar sobre o batismo com o Espírito Santo. E nós vimos que esse texto não serve de argumento, de fundamento, de respaldo, de base para se falar sobre os dons espirituais. Então, os dons espirituais não podem ser falados a partir deste texto, porque este texto não está falando nada sobre dons espirituais. Este texto está falando de duas coisas distintas, duas coisas diferentes, que é o batismo com o Espírito Santo e com fogo. O contexto imediato, o contexto lato, o contexto que onde está inserido este texto, ele está falando de duas coisas: salvação, condenação, salvação, condenação, salvação, condenação. E o versículo 11 não poderia destoar desta temática que vem tratando o Espírito Santo através de Mateus. Então, aqui este texto não serve como base para falar de dons espirituais. E nós vimos também que aqui está falando de salvação e condenação, batismo com o Espírito Santo, os salvos, batismo com fogo, os condenados. E quem faz isso? Jesus é quem faz, quem limpa a eira, quem queima no fogo a palha no fogo inextinguível e que coloca o trigo no seu celeiro. E nós vemos que aqui este texto não tem base para se falar sobre batismo com o Espírito Santo, no sentido de dons espirituais. Então, para o sentido de dons espirituais, não se pode pegar esse texto para falar sobre o batismo com o Espírito Santo, segundo eles, porque nós vamos ver hoje que o batismo com o Espírito Santo não implica em dons espirituais. Não implica em dons espirituais no sentido dos dons espetaculares revelacionais. Entendamos isto, porque o batismo com o Espírito Santo vai nos dar dons, sim, com certeza. Quando nós somos selados com o Espírito Santo, todos nós vimos na sexta-feira passada que todos nós fomos selados com o só Espírito, batizados com o só Espírito, deu-nos a beber de um só Espírito. Então, aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, diz o Espírito de Deus através do apóstolo Paulo. Então nós fomos todos batizados com o Espírito Santo. Todos nós temos o Espírito Santo, fomos batizados com o Espírito Santo. Portanto, quando somos batizados com o Espírito Santo, selados com o Espírito Santo, nós recebemos dons, tudo bem. Mas não são os dons revelacionais. Não são os dons revelacionais que nós somos, que nós recebemos quando recebemos o Espírito Santo. Como está em 1 Coríntios capítulo 12, não são aqueles dons revelacionais que nós recebemos quando nós recebemos o Espírito Santo, somos selados com o Espírito Santo. Muito bem. Então, esse texto não é base, não nos dá base
para falarmos sobre os dons revelacionais. Eu lembro que este texto foi o tema da minha tese no seminário, na minha monografia no seminário. Esse texto eu vi várias vezes, grego, hebraico, e dissequei, porque você tem que fazer a exegese hermenêutica quando você vai apresentar a monografia no seminário. Você tem, e o meu texto, o texto era este, só esses 2 versículos, justamente o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Então eu pesquisei profundamente sobre isto na época que eu estava no seminário para a minha monografia. Muito bem, então esse texto não é base para isto. Então o que é base? Então onde é que nós podemos nos basear para os dons revelacionais? Ou melhor, em que se baseiam os pentecostais? Primeiro, os pentecostais se baseiam nesse texto para ter base do batismo com o Espírito Santo, que não tem base. Já vimos que não tem base. Segundo, eles se apoiam em Atos capítulo 2. Em Atos capítulo 2. Daí você vê a questão, aqui você vê a questão de fogo, né? O batismo com o Espírito Santo com fogo. Lá em Atos capítulo 2 também tem uma referência a fogo, por isso você vê muito eles falarem, o culto foi fogo, aqui tem fogo. Rapaz, é fogo puro, rapaz, venha para o fogo de Deus, né? Você vê aí algumas igrejas, quando botam propagandas para os seus eventos, diz, o fogo vai chegar, vai vir fogo do céu, é fogo para Cristo, fogo tal. Então, referentes justamente porque o batismo com o Espírito Santo e com fogo, e também quando ali foram revestidos de poder os apóstolos, apareceram línguas como que de fogo, que nós vamos ver, que não foram línguas de fogo, lá não tinha línguas de fogo, eram línguas como que de fogo. Ok, então em que se baseiam os pentecostais para falarem com o batismo com o Espírito Santo e com fogo? Mateus capítulo 3, versículos 11 e 12. Depois disso, o que é que eles pegam? Atos capítulo 2. Atos capítulo 2 é o que eles pegam para se basearem ou para falarem sobre o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Então, se eles pegam Atos capítulo 2, vamos para Atos capítulo 2, para vermos se realmente há fundamento, em Atos capítulo 2, para o batismo com o Espírito Santo e com fogo, ou batismo com o Espírito Santo. Abra sua Bíblia para Atos capítulo 2. Nós estamos pegando os textos que são pegos ou que são usados pelos pentecostais, pelos neopentecostais também, para falarem sobre o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, versículo 1 em diante, diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém, judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo da terra, do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos pardos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem,
tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer dizer isto? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então, este texto é um outro texto que os pentecostais utilizam para falar sobre o batismo com o Espírito Santo. Mas será que aqui é o batismo com o Espírito Santo? Será que neste momento é que foram batizados com o Espírito Santo os apóstolos? Aqui é referência para dizermos, será que aqui serve de referência para falarmos sobre os dons espetaculares, ou melhor, os dons revelacionais ou espetaculares, porque causa espetáculo, todo mundo quer ter? Será que aqui é base para isto? Vamos analisar esse texto a miúde. Vamos dar uma crivada nesse texto, vamos fazer um crivo, vamos esmiuçar este texto, para nós podermos entender o que esse texto está dizendo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, o que era o dia de Pentecostes? Era uma festa que era tida pelos judeus, que eles comemoravam ali a festa do Pentecostes, era uma das festas rituais dos judeus. Então, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Vamos entender esta primeira questão, porque há muitas coisas que são cantadas e faladas sobre isto. Por exemplo, sopra, Senhor, aqui neste lugar, manda o teu vento aqui neste lugar, Senhor, faz aqui o teu vento encher esta casa, esta igreja, teu vento. Mas aqui não está sendo dito que tinha vento ali. Não está sendo dito que havia vento. Aqui diz que, versículo 2: de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Então não houve vento, houve um som como de um vento impetuoso. Então só houve som, não houve vento. Isso é importante, porque a gente ouve muitas músicas: sopra, Senhor, faz chover, Senhor, não sei o que. São coisas assim que, sabe, são mais coisas assim delirantes, poéticas, para mexer com a emoção do povo, do que Bíblia mesmo. Porque a Bíblia diz que teve um som, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa. O que encheu toda a casa? O vento? Não, o som. O som, como de um vento, encheu toda a casa. Então ali não houve vento, e sim som como de um vento impetuoso. Então esta é a primeira coisa que nós podemos já desmistificar, para nós não estarmos sendo levados por qualquer vento de doutrina, né, por qualquer música, cântico ou conversa de quem não sabe Bíblia, que não entende Bíblia, que não estuda Bíblia. Então, era apenas um som encheu a casa e não um vento. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. Não havia línguas de fogo, certo? Não havia línguas de fogo. Haviam línguas como de fogo. Ou seja, quando o Espírito Santo veio sobre os apóstolos, ocorreu um fenômeno ali, sobrenatural, que os apóstolos, que Lucas, que escreveu Atos, não sabia descrever nitidamente o que tinha, o que era aquilo, porque era algo de outro mundo,
era algo do céu, não era algo terreno, não era algo desta terra. Então houve um evento extraordinário, um evento de aparecerem sobre os apóstolos elementos que não eram deste mundo, e o apóstolo, e Lucas, ele quando veio disse, e apareceram línguas como de fogo. Não está dizendo que eram línguas de fogo, para dar a ideia do que ele havia visto. Isso era a forma de uma língua assim na cabeça dos apóstolos que apareceu, e era como fogo, a cor, o jeito era como fogo. Era como fogo. Então, não está se dizendo que aqui eram línguas de fogo, e nem houve fogo, mas eram línguas como de fogo. A semelhança, a aparência, a ideia que transmitia era como algo como fogo. Então você pode comparar uma coisa com outra para dar uma ideia, porque você não vai saber como explicar algo para aquela pessoa. Por exemplo, digamos que nós pudéssemos, se o apóstolo Paulo viesse hoje para o nosso mundo, ou se nós fôssemos, sei lá, voltar no passado e falar com o apóstolo Paulo, apenas uma hipótese aqui, e nós fôssemos explicar para ele, falar sobre um avião, nós iríamos ter que comparar com alguma coisa lá da época dele, porque ele não vai saber o que é avião, ele não iria saber. Bem, é assim, parece um tubarão, mas não é um tubarão, e parece um pássaro, mas não é um pássaro. É assim, de metal, tipo um tubarão de metal, com umas asas bem grandes, e cheios de janelinhas, e que carrega pessoas dentro da sua barriga. E na frente tem uns olhos de fogo, e atrás tem um som ensurdecedor, como se fosse um som de um terremoto, um trovão, quando ele está voando. Era mais ou menos essa ideia que nós iríamos passar para ele, do que é um avião. Mas não ia ser literalmente, era uma ideia, porque ele não sabia o que era, e eu tinha que passar alguma ideia para ele. Assim, Lucas, ele passa a ideia. Eram línguas, rapaz, quando o Espírito Santo desceu, foi assim, como se fossem línguas, assim, como se fosse de fogo. Não tem o que, assim, um elemento para comparar. É uma língua como se fosse de fogo. Então não eram línguas de fogo, mas sim línguas como de fogo. Como de fogo. Então não havia fogo. Mas os pentecostais gostam de pedir fogo. E nós já vimos que quando você pede fogo, fogo na Bíblia ele é mais usado para condenação. Todas as vezes que há juízo, há fogo. Condenação, há fogo. Às vezes o fogo era utilizado para purificar o ouro, a prata, tudo bem. Mas pedir fogo, no sentido de vir fogo sobre as pessoas, era condenação. Era condenação. Foi assim com Sodoma e Gomorra, e choveu fogo do céu. Foi assim com Sadraque, Mesaque e Abednego, foram lançados dentro da fornalha de fogo, era punição, fogo era punição, lançados dentro da fornalha de fogo. Então, quando vinha fogo, era para consumir. Veio sobre o holocausto que Elias estava oferecendo, e lambeu a água, lambeu tudo, até o altar, fogo. Então, o fogo geralmente é utilizado na Bíblia, geralmente, na maioria das vezes, como punição, condenação. E quando fala sobre fogo para em relação ao ser humano, é falado sobre condenação. E será lançado no lago de fogo e enxofre, e será lançado no fogo inextinguível, e será lançado no fogo do inferno. Quando fala de fogo em relação ao ser humano, sempre vai ser condenação. Então, quando o indivíduo está pedindo, e aqui, e lá em Mateus capítulo 3, versículos 11 e 12, quando fala sobre o batismo com o Espírito Santo e com fogo, se estiver pedindo, o Senhor me batiza com fogo, está pedindo para ir para o inferno, porque ali está falando de condenação. Se estiver pedindo batismo com fogo, está pedindo para ir para o inferno. Senhor, me batiza com teu fogo, me batiza com fogo.
está pedindo para ir para o inferno, porque batismo com o Espírito Santo são os salvos, os selados para a salvação. Batismo com fogo são os condenados, os que vão para o inferno. Então, se pedir para ser batizado com fogo, está pedindo para ir para o inferno. Por isso é que nós devemos ter cuidado com determinadas expressões. Por isso que nós precisamos conhecer as Escrituras. Por isso que nós precisamos estudar as Escrituras para conhecermos. Jesus disse: errais. Por que erraram? Errais por não conhecerdes as Escrituras, disse Jesus, e nenhum poder de Deus. Então, errais por não conhecerdes as Escrituras. Não conhecer as Escrituras conduz o homem ao erro, porque ele vai ser guiado por homem. Quando não se conhece as Escrituras, se é guiado por homens, mas quando se conhece as Escrituras, somos guiados pelo Espírito de Deus, pelas Escrituras. Portanto, irmãos, então lá em Atos capítulo, se em Mateus capítulo 3, versículos 11 e 12, não servem para base para o batismo com o Espírito Santo, segundo eles, no sentido de batismo com o Espírito Santo, no sentido de dons revelacionais, Atos capítulo 12 não tem base também para fogo, existir fogo dentro da igreja, porque não havia línguas de fogo, eram como de fogo, línguas como de fogo. Então não houve fogo, não houve vento, houve o som como de um vento impetuoso, também não houve vento. Então, se eu sopro aqui neste lugar agora, sopra, Senhor, com o teu vento, é heresia, é falta de conhecimento bíblico, falta de conhecimento de Bíblia. Senhor, batiza aqui com fogo, Senhor, agora batiza com fogo, está mandando ir para o inferno as pessoas, porque não tem batismo com fogo. Fogo, né? É fogo queimando a pomba gira. Possuído. Fogo é fogo, né? Irmãos, infelizmente, irmãos, nós vivemos uma época de analfabetismo bíblico. Muitos cristãos analfabetos em Bíblia, irmãos, que dá dó, sabe? Antigamente, para a pessoa ser membro de uma igreja, era necessário estudar os catecismos da igreja, era necessário fazer os estudos bíblicos. Hoje em dia o camarada chega no outro dia já é membro, já está na frente. É meio complicado, sabe? Os cultos de doutrina, infelizmente não há mais um aprofundamento nos cultos de doutrina, não são estudadas as doutrinas. Só são rituais de macumba dentro da igreja muitas vezes, né? Leva as pessoas só para o emocionalismo, né? Para a questão emocional. Por isso que aqui, irmãos, nós fazemos questão de estudarmos os catecismos da igreja, o catecismo maior, na escola dominical. Por isso que aqui nós fazemos questão de, quando alguém vai ser batizado, estudar as doutrinas básicas da igreja, os 5 pontos calvinistas, ou os 5 pontos da salvação pela graça. E é bom a gente ouvir dos irmãos, às vezes, não é? Outro dia a Amanda estava falando, disse: rapaz, o que atrai as pessoas à nossa igreja é que a nossa igreja tem estudos. O que diferencia a nossa igreja é que a nossa igreja tem estudos, são os estudos que atraem a gente, que atraem as pessoas. E realmente nós temos que ser atraídos pela palavra. Temos que ser atraídos pela palavra. Não é emocionalismo, porque se você for atraído pelo emocionalismo, você vai sair da igreja. Quando as coisas não derem certo, você sai, porque você só tem emoção. Mas quando você tem doutrina, você está na palavra, você sofre, mas você sabe, não, aqui é o meu lugar, porque aqui eu sei que aqui tem a verdade, eu sei que aqui eu estou aprendendo a verdade. Diga, Janaína. Pastor, mas a Marina estava numa igreja que era pentecostal, né? Eu estou ouvindo. Pode falar que eu estou ouvindo, eu estou procurando aqui. Aí, tipo assim, ela dizia que tinha muita profecia e a mulher sempre acertava as coisas, e ela interpretava sonhos e acabava acontecendo.
Eu vou lhe responder com as Escrituras. Eu vou lhe responder com a Bíblia, porque a Bíblia é a nossa base, certo? Eu não posso lhe dar uma resposta minha. Abra a sua Bíblia para Mateus capítulo 7, versículo 21. Mateus 7, 21. Mateus 7, 21 em diante diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Preste atenção, profetizado em teu nome. Não temos nós e em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, ou seja, abertamente, sem arrudeios. Explicitamente é sem arrudeios: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Profetizar em nome de Jesus é sinal de que a pessoa está com Jesus? É de Deus? Expulsar demônios é sinal que a pessoa é de Deus? Operar milagres em nome de Jesus é sinal que a pessoa é de Deus? O que é sinal que a pessoa é de Deus? Todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus é filho de Deus. Mas todos quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. É ser guiado pelo Espírito de Deus. Como é que eu sou guiado pelo Espírito de Deus? Nós vamos ver aqui daqui a pouco. Hoje não vamos ver sobre isso. Como é que eu sou guiado pelo Espírito de Deus? Ora, quando eu me submeto à sua palavra, quando eu sou submetido à sua palavra, melhor dizendo, quando eu sou guiado pela sua palavra. Então o que é iniquidade? O que é pecado? Pecado é transgressão da lei. Então esses aqui estavam em nome de Jesus fazendo tudo isso, mas não eram de Deus. Então há possibilidade da pessoa profetizar e não ser de Deus? Há. Balaão foi um deles, profetizava, mas não era de Deus. Há possibilidade da pessoa operar milagres não ser, em nome de Jesus e não ser de Deus? Há, está aqui nas Escrituras. Então não é porque a pessoa profetiza que vai dizer: então ela é de Deus, profetizou em nome de Jesus. Não. Mas é mais difícil, né? Tipo assim, pode haver eleitos lá, e certamente elas vão acreditar, porque as coisas acontecem realmente. Pronto. Não, o eleito, o eleito não significa, essa pessoa sendo eleito, que ele vai estar dentro da doutrina correta. Não. Não. Por exemplo, tem eleito, por exemplo, os irmãos da Assembleia de Deus. Tem muitos eleitos lá na Assembleia de Deus, são salvos, vão para o céu, vão. Só que estão com distorção doutrinária. Entendeu? Porque o que não afeta a doutrina principal da salvação, o que é? Reconhecer que é pecador, confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, nascer de novo, ter o Espírito Santo. Então, isso aí é o que leva para o céu. O restante são doutrinas que ele foi ensinado errado, mas nem por isso ele deixa de ser eleito. Ele é um eleito, mas está se alimentando algumas vezes de palha e não tem uma febre firmada, alicerçada, mas é eleito, é salvo. É salvo. Agora, nós precisamos estudar as Escrituras para nós podermos o máximo possível nos afastar das falsas doutrinas. Mas não é porque a pessoa está seguindo uma orientação doutrinária falsa que ela, no sentido de não implicar na pessoa de Cristo, negar Cristo como Jesus, como o Senhor e Salvador de sua vida, e reconhecer a sua condição de pecador, uma doutrina falsa que não implique nisso, não vai trazer
condenação para essa pessoa. É um eleito que está seguindo uma doutrina errada. Você está entendendo? O que não pode o eleito ter é a doutrina sobre a salvação. Não, a doutrina sobre a salvação no sentido de como é que a pessoa é salva? Pelos seus méritos? Não. Mérito de quem? De Cristo. Confessou Jesus? Jesus é suficiente para isso? Não precisa de mais nada para a salvação? Não. Tá certo. Essa doutrina está correta. Para a salvação, essa doutrina está correta. Eu sou salvo por Cristo. Nada que eu faça ou não posso acrescentar mais nada sobre Cristo para a minha salvação. É pela graça, é por graça, foi Ele que me salvou. E eu não posso fazer nada para ser salvo. Sou um pecador. Sim. Essa doutrina é uma doutrina que é uma doutrina bíblica. Então, nesse caso, para a salvação, não. Para a salvação, ela não pode sofrer alteração. Mas o restante da doutrina, aí ele pode estar sendo guiado por uma doutrina falsa e mesmo assim ser um eleito. Entendeu? Muito bem, vamos voltar aqui para o nosso estudo. Só voltando aqui um pouco, o que Jesus disse, né? O que é que faz a pessoa ir para o céu? Nascer de novo. Então, nascer de novo é o que a pessoa vai para o céu. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Necessário vos é nascer de novo. Então, nasceu de novo, não tem jeito. É um eleito, vai para o céu. Agora, as outras doutrinas vão ser, com o tempo ele vai aprender, ou ele pode ser guiado por uma doutrina falsa, mas depois ele pode se identificar com a doutrina correta e pode até ali nunca compreender a doutrina correta, mas ser um eleito e ser salvo, isso aí não vai interferir na salvação, essa questão das doutrinas periféricas, por assim dizer, né? No finalzinho, Jesus diz que apartai-vos de mim, que vós praticais a iniquidade. Iniquidade, que está fora da Escritura Sagrada, mostrando que não era crente. Não era o crente, não se se submetiu à vontade de Deus, né? Não se submete à vontade de Deus, porque só o eleito se submete à vontade de Deus. Ok. Então, esta questão de línguas como de fogo, não eram línguas de fogo. Então, nada de pedir fogo, por favor, nada de estar pedindo para ser batizado com fogo e de pedir fogo, certo? Vamos ainda lá para Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, verso 3. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, depois que eles ficaram cheios do Espírito Santo, não está falando que eles foram batizados com o Espírito Santo. Eles ficaram o quê? Cheios do Espírito Santo. Certo? E o que foi isso? Isto era o que estava lá em Joel capítulo 2. Joel capítulo 2. Abra sua Bíblia lá para Joel capítulo 2. Mais precisamente nos versículos capítulo 2, versículo 28 em diante, 28 ao 32, né?
Diz assim: e acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Então aí no versículo de número 28 diz: e acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. E até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito naquele dia. Então, o Joel está falando aqui do que iria acontecer em Atos capítulo 2. Aí, os pentecostais dizem: não é sobre o que Joel está falando no capítulo, não é Atos capítulo 2 que está sendo falado de Joel, porque ele está dizendo que depois vai mostrar prodígios dos céus, sangue, fogo, colunas de fumaça, e sol se converterá em chamas. Então isso vai ser já próximo ao arrebatamento, segundo eles creem no arrebatamento secreto, né? Nós não cremos no arrebatamento secreto, nós somos amilenistas, né? E nós não acreditamos assim. Mas ele diz: não, isso antes do arrebatamento é que vai acontecer, vai ser próximo, porque está falando aqui que vai vir o Espírito Santo e logo depois vai acontecer isso, tal. Para nós entendermos, para um leigo, para aquele que é leigo, o que é um leigo? Leigo é aquele que não estudou teologia. Quem é um leigo da medicina? Aquele que não estudou medicina, não sabe, é leigo. Rapaz, para mim, que sou leigo, eu não entendo isso. Leigo aonde? Na lei. Eu não sou formado em advocacia. Se eu não sou formado em advocacia, eu sou leigo em advocacia. Se eu não sou formado em medicina, eu sou leigo em medicina. Se eu não sou formado em teologia, eu sou leigo em teologia. Então, para o leigo, aquele que não estudou teologia, lê isso aqui e diz: rapaz, realmente é mesmo. Está aí, porque logo depois vai acontecer. Então nós temos que entender a questão das profecias do Antigo Testamento. Quando você vai estudar as profecias do Antigo Testamento, você vai observar que os profetas, aqui, por exemplo, Joel estava falando de quem? Joel estava falando de uma invasão, capítulo 1, capítulo 2, vai falar de uma invasão iminente, de um exército que viria sobre Israel, e iria haver uma assolação. Ali em Israel e Sião, a cidade santa, iria ser exterminada, etc., assolada. E Joel, quando ele está tendo essa visão, ele está tendo uma visão do que vai acontecer logo ali, uma coisa que está iminente para acontecer. Aí junto com esta visão, está tendo a visão do derramamento do Espírito Santo sobre a igreja, e está tendo a visão ainda da segunda vinda de Cristo. Então as visões estão sendo tidas uma após a outra, e aí ele vai sendo registrado conforme ele vai tendo a visão. E quem lê a visão acha que isso aqui é uma sequência cronológica, que logo vai acontecendo, Não. Embora seja uma sequência cronológica, sim, que vai depender do tempo, mas são tempos distantes de uma profecia para outra. Então, o derramamento do Espírito é um evento que também é para os últimos dias, porque quando Jesus veio, aqueles que são amilenistas, com a vinda de Jesus, nós já estamos nos últimos dias. Por isso que para os últimos dias derramarei do meu Espírito, está certo. Porque quando Jesus veio, já estávamos nos últimos dias. O derramamento do Espírito era realmente nos últimos dias. Mas só que do derramamento do Espírito para
a segunda vinda de Cristo, haveria um período de 1000 anos, que é o milênio, não 1000 anos literalmente falando, mas o milênio, que é um período que é entendido entre a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo. Este é o milênio, primeira vinda e segunda vinda de Cristo. Então, do derramamento do Espírito para a segunda vinda de Cristo, haveria um tempo. Esse derramamento do Espírito foi dentro do milênio, porque Cristo já havia vindo, a primeira vinda de Cristo. Então o derramamento do Espírito foi dentro do milênio, realmente nos últimos dias, porque quando Jesus veio, já instaurou o reino de Deus aqui na terra, e já começou o milênio, e já o derramamento do Espírito foi dentro do milênio. Por isso que nos últimos dias, por isso que Joel está dizendo que e acontecerá depois que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos, os filhos, certo? Parece que é logo depois dessa invasão. Não, mas não era logo depois dessa. A invasão ia ser uma coisa que aconteceu em Israel, e Joel, ele estava apregoando uma santificação, que o povo se arrependesse dos seus pecados, para que pudesse a invasão ser impedida, para que fosse aplacado o mal no meio de Israel. E aí ele vai emendando uma coisa após a outra. Aí os pentecostais dizem: não, mas está aqui, está dizendo aqui que logo depois vai acontecer. Não, você não está entendendo a questão da sequência das profecias no Antigo Testamento. As profecias do Antigo Testamento, várias delas, não é só essa de Joel, várias outras profecias que não convém a gente falar aqui, várias outras profecias também mostram a mesma coisa, vão ter esse mesmo padrão. Está falando de uma coisa aqui, de uma coisa. Se você não entender o que são as profecias do Antigo Testamento, você vai dizer: ah, mas realmente está aqui. Mas não, aqui são várias profecias de várias coisas que iriam acontecer no futuro, e como são vistas de uma vez só, dá a ideia que tudo vai acontecendo logo depois da outra. Não, vai haver um espaço entre uma e outra para estes eventos. Muito bem. Então, a profecia de Joel era que iria ser derramado o Espírito Santo. E esta profecia concretizou-se em Atos capítulo 2. Em Atos capítulo 2 está o derramamento do Espírito Santo, que foi prometido em Atos 1:8. Veja Atos 1:8. O que é que diz Atos 1:8? Encontrar a lei aí, por favor. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Pronto. Jesus Cristo, ele manda os discípulos irem para Jerusalém e esperasse lá que até do alto fosse o quê? Revestidos de poder. E aí aconteceu em Atos 1:8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então Jesus tinha mandado os apóstolos para Jerusalém, e lá iria descer sobre eles o Espírito Santo, e realmente veio sobre eles o Espírito Santo, e como línguas de fogo, como um som de um vento impetuoso, e como línguas de fogo apareceu sobre os discípulos. Ali houve o derramamento do Espírito Santo em Atos capítulo 2, que estava na promessa lá em Joel capítulo 2, que iria acontecer, e aconteceu em Atos capítulo 2. Então o que aconteceu em Atos capítulo 2? Foi o batismo com o Espírito Santo, ou foi um revestimento de poder? Foi um revestimento de poder. Um revestimento de poder que veio sobre os apóstolos. Para quê? Para serem minhas testemunhas. E todos eles foram cheios do Espírito Santo. Quando eles foram cheios do Espírito Santo, o que foi que aconteceu? Mas falaram o quê?
E não estamos ouvindo eles falarem as grandezas de Deus na nossa própria língua. Quando eles estavam cheios do Espírito Santo, eles falaram sobre o quê? As grandezas de Deus, a palavra. Aí quando eles estavam cheios do Espírito Santo, o que foi que Pedro fez? Versículos 14 em diante. Diz que então se levantou Pedro e pregou um sermão. Pedro prega um sermão ali, a partir do versículo 14, e quase 3.000 pessoas foram batizadas naquele dia. Interessante que antes de iniciar o 2, o 5, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. E cadê o fogo aqui? Exatamente, né? Cadê o fogo? Então eles utilizam o fogo como se fosse, né, uma questão de... Então, irmãos, o Espírito Santo, ele... Quando é que você é batizado com o Espírito Santo? Você crê em Jesus. João capítulo 1, versículo 12. Mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Você é filho de Deus quando? Quando você é alcançado pelo Espírito Santo. É transformado em... O que é que diz em João capítulo 3? Necessário vos é nascer de novo. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, quando é que você é batizado com o Espírito Santo? Quando é que você é selado com o Espírito Santo? No momento que você é alcançado pelo Espírito Santo, ele lhe dá vida, você desperta, crê em Jesus, recebe Jesus como seu Salvador, é salvo. Então, todo salvo, ele é o quê? Batizado com o Espírito Santo, ele é selado com o Espírito Santo, ele tem o Espírito Santo. O que aconteceu com os apóstolos? Eles receberam um revestimento de poder, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, disse Jesus, Atos capítulo 1, versículo 8. E eles receberam o Espírito Santo, ou melhor, eles receberam o revestimento de poder. E quando eles receberam o revestimento de poder, o que foi que ele fez quando eles estavam cheios do Espírito Santo? Pregaram a palavra de Deus em outras línguas. Isso foi a manifestação de eles estarem cheios do Espírito Santo. Como é que eles ficaram cheios do Espírito Santo? Como foi que se identificou que eles estavam cheios do Espírito Santo? Quando eles começaram a pregar a palavra de Deus em vários idiomas. Eram judeus, cretenses, era da Líbia, era da Capadócia, da Bitínia, eram gregos, de todas aquelas nações, tinham pessoas ali, e as grandezas de Deus foram pregadas em outras línguas, em todas aquelas línguas. Eles ficaram admirados, como era que eles eram galileus, porque da Galileia não havia coisa boa, era uma região que até quando diziam que quando Jesus era, porque Jesus também veio da região da Galileia, diz, poderá vir da Galileia alguma coisa boa, porque Galileia era uma cidade tida como uma cidade onde não vinha nada de bom, só vinha coisas ruins da Galileia. Não são galileus esses homens? Ou seja, qual é a cultura que tem Galileia? Qual é a cultura que tem os galileus? E eles estão falando em nossos próprios idiomas, na nossa língua materna, nós estamos ouvindo eles falarem a grandeza de Deus. Então, irmãos, o revestimento de poder para serem minhas testemunhas. E aí eles começaram a falar em outras línguas, outros idiomas, e começaram a pregar o Evangelho ali em outros idiomas. Esta foi a manifestação, foi o que deixou todos atônitos. Eles estão pregando a palavra de Deus no nosso idioma. Isso foi que deixou aquelas pessoas admiradas. Foi o que deixou aquelas pessoas admiradas. Eles estão pregando a palavra de Deus no nosso idioma, nas nossas línguas maternas. Interessante que quando Jesus ressuscitou, ele fala lá em Lucas 24, no versículo 48: Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Até que do alto sejais revestidos de poder, né? Então, o revestimento de poder que aconteceu em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Foram revestidos de poder.
Então ali não era o batismo com o Espírito Santo, eles receberam revestimento de poder. Revestimento de poder. Batismo com o Espírito Santo é quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você foi selado, batizado com o Espírito Santo. Revestimento de poder foi algo que aconteceu em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Há eventos na Bíblia, irmãos, que são pontuais. Acontece uma única vez e não acontece mais. Foi o que aconteceu em Atos dos Apóstolos. Aconteceu uma única vez em vir o vento, ou melhor, vir o som como de um vento impetuoso, línguas como que de fogo sobre os apóstolos, mas não aconteceu mais. Aconteceu de os apóstolos imporem as mãos e os irmãos convertidos falavam em outras línguas. Naquela época aconteceu isso, mas aquele evento aconteceu naquela época porque era uma profecia de Joel que aconteceu ali em Atos capítulo 2 e não aconteceu nunca mais. O Mar Vermelho foi aberto quantas vezes? Uma única vez. As 10 pragas do Egito aconteceram quantas vezes? Uma única vez. Então há eventos na Bíblia que acontecem uma única vez. E Atos capítulo 2 aconteceu uma única vez. Mas estão querendo repetir Atos capítulo 2. Todas as igrejas pentecostais querem repetir Atos capítulo 2. Foi um evento, foi uma profecia que foi ali realizada em Atos 2 e que não vai se repetir. Não adianta que não se repete. Como é que eu posso lhe dizer? No decorrer da história da cristandade do povo de Israel, certo? Quando uma profecia é dada e ela foi realizada, pronto, acabou-se. Não vai realizar de novo, porque a profecia foi realizada, certo? Vai vir o Messias, foi realizada. Não vai vir outro Messias para morrer na cruz, já foi realizada, acabou-se. E vai vir eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vosso filho tal. Foi realizado, Atos 2, acabou-se, porque a profecia já foi realizada. Vai ser destruído o templo de Jerusalém. No ano 70 depois de Cristo foi destruído o templo de Jerusalém. Acabou-se, foi realizada a profecia. Congregarei o meu povo de todas as nações, foi 1948, agora da nossa época. Israel foi novamente tido como nação, voltou. A profecia foi realizada. Então, a profecia é dita, quando realizada, pronto. Joel 2, foi realizada onde? Atos 2, pronto. Não se repete mais. Aquele episódio de Atos 2 não se repete mais. Não se repetiu e nem já se passaram quase 2000 anos, não se repetiu e nem vai se repetir mais. Porque já foi uma profecia realizada. Isso acontecesse várias vezes, as profecias, como você está dizendo assim, como ela está dizendo que a Bíblia seria errada, porque aconteceria a mesma profecia várias vezes. Exatamente. E a profecia, Jesus vai voltar, é a profecia. A profecia é que Jesus vai voltar. Voltou, acabou-se. Não vai voltar de outra vez. Profecia realizada. Certo? Então nós vemos que a profecia de Joel realizou-se em Atos capítulo 2. Não mais se repete essa profecia, mas as pessoas estão querendo voltar para lá. E mais, se basear em Atos capítulo 2, fica claro que ali são idiomas que são falados. São idiomas
várias línguas, e a palavra de Deus está sendo pregada. Então, se basear em Atos capítulo 2, tem que ser falado idiomas, vários idiomas. Hoje em dia tem que ser falado idiomas, e não línguas estáticas, que não tem sentido nenhum, que não tem significação nenhuma. Então, se baseiam em Atos capítulo 2, Atos capítulo 2 diz que eram idiomas, eram na língua materna daquelas pessoas que ouviam falar as grandezas de Deus, a palavra de Deus, e não eram palavras que não se... eis que eu te digo, meu servo, tu vai morrer amanhã, eu te digo que tu vai ser uma bênção, eis que Deus tem um plano na tua vida. Não, eram as grandezas de Deus que eram pregadas para as pessoas, o evangelho que era pregado para as pessoas, e não outra coisa qualquer. Em Efésios capítulo 5, versículo 8, diz: enchei-vos do Espírito. Leia Efésios 5, 8. Não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução e contenda, mas enchei-vos do Espírito. Efésios 5, 8. Quem encontrar, leia. Efésios 5, 8. Não, desculpem. Não é Efésios 5, 8. Desculpem. Leia aí o 5,18, por favor. Pronto. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. É porque eu já tinha preparado esse estudo e estava no meu notebook. Só que o meu notebook ficou em Fortaleza para o concerto. E aí eu tive que preparar de novo o estudo. Meus estudos estão todos no computador. Aí o computador ficou lá, e eu tive que preparar hoje de novo o estudo para poder trazer. Aí quando anotei aqui, coloquei um 8. E liguei para lá, aí perguntei quanto é o serviço. É só 620. Está certo. Mas é 3 mil, né? Vale a pena consertar, né? Pois bem, enchei-vos do Espírito. O que é ser enchei-vos do Espírito, irmãos? Eu estou cheio do Espírito Santo. Eu estou cheio do Espírito Santo. Como é que a gente conhece alguém cheio do Espírito Santo? É aquele que produz o fruto do Espírito Santo. Jesus disse: pelo fruto se conhece a árvore. Pelo fruto se conhece a árvore. Não pode uma árvore boa dar mau fruto e uma árvore má dar bom fruto. Não pode o espinheiro dar uvas, e nem o pé de uvas produzir espinhos, vai produzir uvas. Então pelo fruto se conhece a árvore. Como é que alguém está cheio do Espírito? Quando é que alguém está cheio do Espírito Santo? Está lá em Gálatas capítulo 5. Antes de Efésios, você volta aí. Você chega em Gálatas, faltam umas 2 folhas, 3. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então aí está o fruto do Espírito. Quando é que eu sei que alguém está cheio do Espírito? Quando alguém está produzindo o fruto do Espírito.
Eu vou saber que ela está cheia do Espírito Santo. Mas há uma ideia de que está cheio do Espírito Santo é quem faz barulho, é quem faz zoada, é quem pula, é quem dá cambalhotas, é quem corre, é quem desmaia, é quem vomita no Espírito Santo, é quem ri no Espírito Santo. As pessoas acham que essas pessoas estão cheias do Espírito Santo. Para eles, isso é estar cheio do Espírito Santo. Mas estar cheio do Espírito Santo são aqueles que produzem o fruto do Espírito Santo, aqueles que manifestam o fruto do Espírito Santo. Este está cheio do Espírito Santo. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Jesus diz: a boca fala do que o coração está cheio. Então, como é que enchei-vos do Espírito? É um gás? É um líquido que eu tenho que encher? Desembora o vaso que é para encher de azeite. Então, desembora o vaso, Jesus, enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. Desembora o vaso, Jesus, né? Encher de azeite. Então, o Espírito Santo é o que? É um óleo. O Espírito Santo é um gás, é um líquido para encher. Aí a pessoa está tremendo, está esperneando, agoniando. O que? Não, ele está cheio do Espírito Santo. Está cheio do Espírito Santo. Ele está cheio do Espírito do diabo. Está cheio de capeta, que está tremendo todo. Assim, tem que fazer uma oração para sair o demônio. Isso aí não está cheio do Espírito Santo, não. O Espírito Santo, mansidão, domínio próprio. Hã? É, né? Metralhadora de Jeová, né? É, metralhadora de Jeová, né? Metralhadora de Jeová, e aí tá cheio do Espírito Santo. Aí a gente caindo tudinho. O que é isso? A pessoa cai e fica lá estribuchando no chão, estribuchando. O que é isso aí? Não encosta nele não, que tá cheio do Espírito Santo. Eu disse assim: rapaz, eu vou orar que esse cara está com demônio. Caiu, está distribuindo, está com demônio. O Espírito Santo não faz ninguém cair desse jeito, distribuindo desse jeito, não. Então, irmãos, a questão de como é que está cheio do Espírito Santo é aquele que produz o fruto do Espírito Santo. Esse sim tem o Espírito de Deus, porque o fruto do Espírito é isso. O fruto do Espírito é isso. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, aquele que manifesta amor, aquele que manifesta alegria de servir a Deus, que tem paz. Não a paz de ausência de problemas, mas aquele que mesmo em meio dos problemas, ele continua sereno, tem paz, aquela pessoa que transmite paz para você. Tem gente que quando você chega perto, você transmite paz, a pessoa, sabe, ela pode estar cheia de problema, mas transmite paz para você. Paz, longanimidade, paciência. Longanimidade é paciência, aquela pessoa paciente, tem paciência com as pessoas, para resolver as coisas. É uma pessoa paciente, não é aquela pessoa que não, meu irmão, não é assim, vamos por aqui, não é por aí, é por ali. Longanimidade, paciência, benignidade, aquela pessoa que é a pessoa que você vê que ela faz as coisas porque gosta de fazer, a pessoa benigna, ajuda todo mundo, né? Bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Tudo isso aqui é o fruto do Espírito. Então quem que está cheio do Espírito? Quem produz isso aqui. Aí sim você vê. Não a pessoa está estribuchando, pulando, mas a primeira vez que alguém diz com ele, ele parte para cima, quer brigar. E você está cheio do Espírito Santo? Não está cheio do Espírito Santo de jeito nenhum. Muito bem, então estar cheio do Espírito Santo é isto. Nós podemos pedir para Deus derramar o seu Espírito sobre nós. Derrama o teu Espírito, Senhor. Vem, Espírito Santo, vem. Eu posso pedir para Deus derramar o Espírito Santo? Veja aí Tito capítulo 3, versículo 4 a 7. Tito, você vai um pouquinho para frente, você vai encontrar Tito. Vai passar 1 Timóteo, 2 Timóteo, aí você chega em Tito, antes de Filemão. 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito. Tito 3, 4 a 7. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus e Pai de Jesus Cristo, nosso Salvador. Por esta causa, deixa eu só ver aqui se é isso mesmo. Não é Tito. Eu novamente anotei errado aqui.
Oh, rapaz, era uma... Por que eu coloquei Tito aqui? Porque eu sempre gosto de colocar 2 versículos, 3. Veja Romanos 5:5. O que é que diz aí? Romanos 5:5. Então, o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O texto que eu ia ler para vocês falava claramente, explicitamente sobre o Espírito Santo que foi derramado sobre nós. Então eu ia falar especificamente isso, porque eu anotei aqui errado, a referência errado, mas fala literalmente isso, o texto que eu ia falar, que o Espírito Santo foi derramado sobre nós. Foi derramado sobre nós. Tito 3:4-7. Foi o que eu anotei aqui, mas eu estava lendo, eu não encontrei. É esse texto aí mesmo. E eu estava em qual texto, hein? Eu estava lendo outro texto, não era? Eu estava lendo 2, irmãos. Eu estava lendo 2, é Tito 3. O 2, de 4-7, é que vai dizer isso. A fim de instruírem jovens e tal. É o 3, de 4-7 mesmo. Quando, porém, se manifestar a benignidade de Deus, nosso Salvador, o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Então o versículo de número 6 diz que, fala o 5 e o 6, no final do 5 fala o lavar regenerador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então o Espírito Santo, ele já foi derramado sobre nós. Ele já foi derramado sobre nós, o Espírito Santo. Então eu não posso pedir, Senhor, derrama aqui o teu Espírito, vem, Senhor, derrama o teu Espírito. Não, o Espírito Santo já foi derramado sobre nós. Então eu não posso pedir para derramar o Espírito Santo. Tem igreja que diz, este é o domingo do Espírito Santo, venha receber o Espírito Santo. Não, eu já tenho o Espírito Santo, eu vou receber o Espírito Santo como? Vai receber o Espírito Santo quem é descrente, né? E não é no dia que a pessoa diz, hoje vem receber o Espírito Santo, não é assim. A pessoa que não determina quando é que a pessoa vai ser salva ou não, vai receber o Espírito Santo ou não, é Deus quem determina a hora que a pessoa vai receber o Espírito Santo ou não. Muito bem, irmãos, então nós vimos hoje sobre o batismo com o Espírito Santo e o revestimento com poder. Então vimos que o batismo com o Espírito Santo, todos os crentes têm. Revestimento com poder. Os apóstolos tiveram, naquela época, o revestimento com poder, promessa que estava em Joel capítulo 2, que se concretizou em Atos capítulo 2. Concretizou em Atos capítulo 2. O revestimento de poder veio sobre os apóstolos. E qual foi a evidência que eles estavam cheios do Espírito Santo? Eles começaram a falar em outras línguas, outros idiomas, e pregaram a palavra de Deus. Como é que nós vemos que a pessoa está cheia do Espírito Santo? Quando ela produz o fruto do Espírito, porque a árvore, se conhece a árvore pelo fruto, e pelo fruto vos conhecereis, e pelo fruto se conhece a árvore. Então, quem é que tem o Espírito de Deus? Aquele que é filho de Deus. Como é que sabe que alguém está cheio do Espírito Santo? Quando produz o fruto do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito. O que é isso? É para que eu, diante de uma leitura da palavra, oração, manifeste o fruto do Espírito, e cada vez mais que eu me consagro ao Senhor, eu vou manifestando o fruto do Espírito, eu vou estar cheio do Espírito Santo.
Podemos pedir para Deus derramar o seu Espírito? Não, porque Ele já derramou o seu Espírito. Precisamos pedir, ou devemos pedir, ou podemos pedir para Deus derramar fogo? Não, é condenação. Se pedir fogo, está pedindo condenação. Batismo com fogo é batismo para o inferno, está pedindo condenação para si. O que é que nós vamos ver na sexta-feira que vem? Sexta-feira que vem, nós vamos ver se esses dons são para hoje, ou quais são os dons que são para hoje, quais foram os dons que cessaram. Nós vamos estudar a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Então nós vamos para o capítulo 13 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios e vamos ver se este revestimento de poder que os apóstolos tiveram, se ele acontece hoje. Se os dons lá de 1 Coríntios capítulo 12 são para hoje. Quais são os dons que hoje está na igreja? Então nós vamos ver isto na próxima sexta. Vamos estudar 1 Coríntios capítulo 13. Então vai ser este texto que a gente vai estudar na próxima sexta-feira. Os irmãos têm alguma pergunta sobre o batismo com o Espírito Santo? Todos aqui foram batizados com o Espírito Santo? Uma bênção, né? Então vamos para os nossos lugares.